Olá, seja bem-vindo à redação do Jornal Correio do Lago. Hoje trazendo um assunto muito importante aí, que é o top, o assunto, um dos assuntos mais importantes das últimas décadas, né? E que tem cada vez mais encontrado respaldo e tecnologias que desenvolvem essa área, que é a área de energia solar. Eu estou aqui hoje com o Rafael Nimet, que é proprietário, que é executivo da KR Energia Solar. Rafael, muito obrigado pela sua presença. É um prazer para nós estar recebendo você aqui hoje para falar sobre esse tema, né, Rafael? Sim, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre é um prazer estar participando aqui do programa. E nós estivemos nos últimos dias aí estudando bastante. Tivemos uma feira na Intersolar 2025. E o tema, a maior abordagem que teve, a gente pôde perceber, é a questão do armazenamento de energia, sistemas híbridos. E nós já estamos com alguns sistemas rodando por aqui. E é algo que acreditamos que vai crescer muito e estamos estudando bastante. Já temos alguns materiais em estoque no nosso laboratório para fazer alguns testes, para entender de fato na prática, né? Não somente na teoria, todas as formas de estarmos utilizando essa tecnologia. É um tema, com certeza, que envolve tecnologia, né? Conta pra gente como é que foi essa feira, como é que ela aconteceu, como é que foi a participação da KR nessa feira. E aí a gente pode falar, inclusive, justamente o que você estava mencionando, né? Que você trouxe mais informações muito importantes para usar no dia a dia, né? Então, Macedo, foi uma feira, digamos assim, diferente. Este ano ela mudou um pouco o corpo dela. Notou-se que, como é uma feira voltada mais às empresas, é bem técnica, né? Então você já não via mais tanto placa solar. E todo mundo já conhece a placa solar, o inversor convencional. Isso todo mundo está cansado de ver, né? Então a gente foi lá para buscar fortalecer relacionamento com os fornecedores, novas formas de instalação, ferramentas, métodos para melhorar a eficiência, otimizadores de instalação, né? E está se antenando dentro dessa questão do armazenamento. A gente viu hoje muitos fabricantes, muitos fornecedores, inclusive uma marca de bateria muito famosa, não conhece, a Moura, partindo para as baterias de lítio, que são utilizadas desde equipamentos, maquinários, carros, e agora entrando fortemente nas casas, nos comércios também. As baterias de lítio, elas têm um tempo de vida muito maior, no caso. Elas são medidas em ciclos de descarga, né? Então, geralmente as baterias aí que a gente fala que são 100 amperes, elas vêm programadas para 5 a 6 mil ciclos de descarga, chegando até 10%. Geralmente, que nem uma bateria convencional, não se deve deixar esgotar, né? Se for fazer uma analogia, 365 dias no ano, se todo dia ela ciclar e descarregar, dá 365 ciclos num ano. Então daria 10 anos, não daria nem os 5 mil, que é a garantia dela. Na sua opinião pessoal, Rafael, assim, vamos fazer um comparativo com a indústria da construção civil. Nós sabemos que a água é a maior patologia da construção civil, o maior problema, e é crônico. Até hoje é complicado, né? Depois de tantos anos, né? Você acredita que as baterias, o armazenamento, seja hoje um problema, esse mesmo problema, essa maior patologia dentro dessa área de energia solar, e você acredita que isso vai vir a uma solução para isso? Eu acredito sim. Então, a questão da energia, se a gente falar de um sistema de transmissão, distribuição, geração, é algo muito complexo. Mas uma coisa que com certeza vai mudar muito o cenário é o acesso à evolução dos sistemas de armazenamento. Porque esse que é o grande vilão. Por exemplo, muita gente não para pensar nisso. Nós trabalhamos no setor também, volta e meia a gente começa a entrar nos debates. Por exemplo, a Itaipu, ela gera energia, mas ela não armazena. Então, conforme tem consumo, ela acelera a produção, conforme tem consumo, ela freia. Não tem como estar passando a água ali, tá com o reservatório bonito, gerar energia e guardar. Então, o armazenamento... Esse armazenamento, esses inversores híbridos, que nós falávamos em off aqui, é um começo para pensando já na questão do armazenamento? Exatamente, o híbrido é uma mistura daquele sistema que se ouve falar, o off-grid, que é sistemas que não estão conectados com a rede, em um imóvel isolado, remoto, eles não têm nem acesso.
a energia elétrica. E o sistema on-grid, que é o tradicional que todo mundo tem conectado à rede, né? O híbrido, ele faz os dois papéis. E você pode ter, então, as baterias que já existem há um bom tempo, mas tinham um grande valor de mercado, né? Era um pouco inacessível. Agora, está bem acessível. Então, o problema são cargas específicas de grande porte, né? Um chuveiro, um ar-condicionado, uma secadora de roupa. Isso consome muita energia. Mas para as cargas vitais, iluminação, uma geladeira, uma TV, sistemas de segurança, Que não podem parar, e aí você tendo um sistema desse, ele realmente não vai parar. Isso, com apenas uma bateria a gente consegue manter uma casa aí de 6, 8, até 12 horas de autonomia de energia, sem precisar de energia elétrica da concessionária. Apenas uma bateria? Apenas uma bateria. E o mais legal disso, tendo os painéis solares juntos, a bateria vai dar a referência para o sistema solar, as placas continuarem gerando energia e alimentando o imóvel. Sobrando carga, ela alimenta a bateria. Quando não tiver sol, você usa a bateria. É algo que eu acho que a maioria da população todo mundo já sabe, né? Que quando acaba a energia, o sistema solar se desliga, os painéis não funcionam. Com a bateria, você vai ter essa referência para os painéis continuarem gerando. Então, quer dizer que esse processo de inversores híbridos seria facilmente adaptável aí, por exemplo, por um consultório de odontologia que precisa, por exemplo, estar numa eventual cirurgia e precisa do equipamento funcionando, mas de outra forma não teria essa energia disponível, seria apropriado para isso, por exemplo? Isso mesmo, é uma forma simples de exemplificar. Nós temos sistemas rodando já, é como um no-break. Nós nem utilizamos o painel solar. Um inversor híbrido, a energia da concessionária alimenta o inversor, então ele é alimentado pela energia da concessionária, ele é alimentado pela bateria e dele sai a porta load que vai para a carga vital tua. E digamos, aquele equipamento ou uma sala de cirurgia inteira está ligada naquela bateria. Tendo energia da concessionária, a energia da concessionária vai alimentar a sala. Acabou a energia da concessionária, a bateria entra automaticamente de 3 a 7 milissegundos, não dá tempo de uma lâmpada apagar. É instantâneo, onde um gerador a diesel pode demorar 3, 7, até 15 segundos para ele entrar. Então, os equipamentos eles vão se desligar. E você tem um controle eletrônico no celular, na palma da mão, para você ver qual autonomia que você vai ter, quanto tempo que ela vai aguentar, a vida útil. Então, é diferente de um no-break que às vezes a gente coloca e quando a gente precisa que não tem energia, ele não funciona mais, porque a bateria de chumbo ela tem uma vida útil em 1 ano e meio, 2 anos. Certo. E daí, se tiver disponibilidade, ainda pode-se colocar os painéis solares junto. Mas nós temos casos utilizando que nem o painel solar a gente não usa. É simplesmente um no-break com a bateria de lítio de 10 anos de garantia no mínimo. Ou seja, é dispensável as placas se a pessoa não quiser usar. Porque às vezes, você citou um exemplo do consultório odontológico, às vezes é um prédio que não tem telhado, não tem área para colocar painel. E precisa ter um backup de energia por ser algo vital. Depende do procedimento, não tem como parar no meio. E a energia, por mais que a nossa região ela ainda é boa, numa média Paraná, média nível Brasil, nós temos pouca falta de energia aqui. Mas por exemplo, essa semana na região de subsede, a energia ficou por horas. Vamos ser sem energia por horas. Um sistema assim, com certeza, teria resolvido o meu problema, por exemplo, de manter o computador ligado, de manter algum iluminação, por exemplo. Isso. É um processo que começou há pouco tempo, esses inversores, né? Ele tem algum tempo já, mas é como a energia fotovoltaica. Ela começou no Brasil aí em 2012, 2011, só que ela era muito cara. Ela teve o boom dela em 2017, quando teve uma isenção de ICMS. De 25% foi tirado o ICMS dos kits fotovoltaicos. E as baterias também, a gente vem acompanhando há uns 4 anos já na feira. A gente vai todos os anos, mas era um valor para R$25 mil uma bateria. Então esse preço vem caindo abruptamente. E também vem vindo muita tecnologia nova. Então hoje praticamente é algo totalmente seguro, tinha um pouco de receio também em algumas situações, né? E incompatibilidade de algumas baterias com alguns sistemas elétricos. Algumas tecnologias funcionavam na Europa, não no Brasil. Então, o nosso clima é diferente, o equipamento ele tem que ser projetado
nossa condição climática e nossa condição energética também. Na sua opinião, adaptando aqui essa tecnologia aqui para Santa Helena, o que você recomendaria? Como se encaixaria aqui? Para que tipos de empresas poderiam assim realizar esse processo que seria interessante? Então, assim, a primeira coisa, ele pode ser utilizado para 2 fins, basicamente. Backup de energia e para economia também, porque, por exemplo, eu posso ter baterias, armazenar a energia do sol. Quando o sol acaba, eu configuro essa bateria para todo dia, a partir das 19 horas, ela descarregar no imóvel. Então, ela vai abastecer o imóvel, eu continuo com a energia do sol alimentando a minha casa. Mas se tiver um pico de energia, não vou ter backup. Não, a gente configurar 50%, 40%, eu vou descarregar. O resto deixa com backup. E então, teria essa função de economia. A função no break, que dela vale tanto para uma casa, a questão de geladeira, TV, internet, portão eletrônico, que adianta. Às vezes eu também como engenheiro civil, a gente trabalha portas eletrônicas, né? Com a reconstrução de engenharia, cada vez mais nossos projetos, eu estou falando projeto elétrico agora de 15 medições no prédio. Aí você vai lá, portaria eletrônica, fechadura elétrica, reconhecimento facial, câmeras, cerca elétrica, e tudo precisa de energia. E muitos desses dispositivos são fáceis de violar, na verdade, né? E a maioria tem um no-break, mas esses no-breaks vão ter uma vida útil aí ao longo do tempo, meia hora, uns 15 minutos de autonomia, senão você vai comprar equipamento muito caro. Aí o sujeito dá um curto... Desliga o disjuntor está no alinhamento predial de qualquer imóvel. Desligou um disjuntor, o sistema vai funcionar por um período de tempo. E se não chegar nem alguém para fazer uma intervenção, alguma coisa, eles vão parar de funcionar. Então, questão de backup, de necessidade vital de ter energia para viver, para o consumo, questão de segurança e questão de economia. A gente pode estar atrelando vários perfis para estar adquirindo esse sistema. Com relação a custos, esse sistema de inversor híbrido, ele é muito caro, é acessível e o que mais me interessa também é saber o seguinte, muitas vezes o empresário, um dono de um mercado, acaba perdendo muito por não ter um sistema completo que proteja o seu negócio, né? Me fala aí, como é que funciona essa parte? Então, Macedo, nós consideramos hoje que ele é bem acessível, e vai depender muito da necessidade. Quando a gente fala de casa, ele está mais atrelado à segurança e conforto, sistema residencial, né? Para manter a casa operante, manter os sistemas de segurança funcionando. Quando se fala de comércio, eu conversei com um empresário que para ele foi como se fosse muito barato. Porque a conta você faz, quanto que você perde por não estar para o seu comércio faturando? É o faturamento que importa. 1 hora, 2 horas do comércio parado. Isso. Então, o custo do sistema ele vai ser atrelado a um cálculo bem complexo de potência. A gente começa pelas cargas vitais, para que se possa faturar, que nem, por exemplo, hoje uma venda, uma padaria, praticamente. Um sistema, às vezes, está gravado em nuvem, mas tu tem que ter a internet, o teu modem funcionando, você tem que ter tua maquininha de cartão, então você não vende nada mais. Praticamente os consumidores já nem têm dinheiro junto. Então, ele é uma questão de faturamento. E o valor do sistema, então, vai variar de acordo com a potência de equipamentos que é vital para a tua operação e quanto tempo de autonomia que é necessário para você. Então, esse cálculo é totalmente modular. Pode você começar com um inversor de 1.000, 1.500 watts, uma bateriazinha, e você pode chegar a ter 30 baterias, 40, até um container de baterias, depende da necessidade. Muito bem. Eu estive conversando, então, aqui com o Rafael Nimet, que é da KR Solar, Energia Solar, né? Falando sobre um tema importantíssimo hoje, para vocês entenderem um pouquinho mais de como funcionam esses sistemas e a tecnologia que está cercando esse sistema e saber que você conta com uma empresa aqui na cidade que pode atender você, que atende você com eficiência e tecnologia à disposição, né? Hoje nós conversamos sobre inversores híbridos.
Se você não entendeu, se você não conseguiu entender completamente o que é e como funciona, eu vou deixar aqui para vocês aqui os contatos da KR para vocês entrarem em contato, tirar as dúvidas, que o Rafael com certeza vai estar aí disponível para tirar essas dúvidas de vocês, né, Rafael? Obrigado mais uma vez aí pela tua presença, foi um prazer receber você e vamos voltar a falar sobre esse tema energia solar.